porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem invisíveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus próprios corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E quando eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a seu sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as faz, mas também consentem aos que fazem. Esta é a palavra do Senhor, que se encontra em Romanos, no capítulo 1, versículo 18 ao 32, que, portanto, nós temos como título a depravação dos gentios, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Foi necessário enviar o seu Filho, para que todos, olhando para o seu Filho, se entregando nas mãos do seu Filho, Jesus Cristo, tenha paz e não morra, tá bom? Então, apesar da pecaminosidade humana, todos podem ser alcançados pela fé em Jesus Cristo. Todos pecaram, ficamos todos destituídos, longe de nosso Deus. Mas quando olhamos para Cristo, aí sim vem, portanto, a misericórdia do Senhor. Então, nessa palavra desse dia de hoje, nessa mensagem sobre a condição dos gentios diante de Deus, nesse texto, meus queridos radiovintes, eles representam a raça humana. O apóstolo, ele discorre sobre o assunto, mostrando a pecaminosidade humana e ainda realçando a justiça divina. Quer dizer, as duas coisas, os dois lados, as trevas e a luz. Aí o irmão, a irmã, o meu amigo que está nos ouvindo, vai, portanto, escolher. A manifestação da ira de Deus. A palavra grega traduzida por ira é orge, e aparece 12 vezes em Romanos. Convém que se saiba que a ira de Deus é a reação da sua santidade diante da impiedade. Muito diferente da ira dos homens, que é egocêntrica. É uma ira carregada de ódio, a impiedade do homem, de ódio e paixão. Esse tipo de ira não é apropriada para a natureza divina. Por isso, há uma necessidade que nós possamos entender a palavra de Deus e mudar a nossa natureza.
A ira de Deus sobre o pecado é a reação divina sobre o pecado. A Bíblia, ela exemplifica a ira de Deus do passado, lá no dilúvio, Gênesis capítulo 6, 17, Mateus 24 e outros, Sodoma e Gomorra, lá em Lucas 17, 28 a 30, fala da ira de Deus também no futuro, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, julgamento das nações, conforme Mateus 25 e 32, aí no final, o juízo, Apocalipse 20, versículo 1 ao versículo 15, tem, portanto, esperando aí o lago de fogo, a segunda morte. A ira de Deus na história como a graça salvadora não é uma manifestação da consumação dos séculos. Na experiência humana, glória a Deus, assim também a ira de que fala o apóstolo não é a futura. É a ira manifesta na vida dos homens ao longo de sua história. Veja que 3 vezes o apóstolo diz que Deus os entregou. Versículo 24, 26 e 28 de Romanos capítulo 1. Isso mostra a atuação da ira divina neste mundo. Quando a gente olha para um vulcão, ali está as lavas. Ali não foi o diabo que fez não, meu irmão, foi Deus. Então a gente vê como Deus tem como exterminar tudo se Ele quiser. Mas também tem como usar de misericórdia e nos dar a paz, a vida eterna. Depende de você. A impiedade e injustiça aqui diz respeito ao descaso que o homem faz de Deus. E a injustiça fala da conduta pecaminosa do homem. Dessa maneira, a raça humana, por rejeitar a Deus e viver da injustiça, detém a verdade. Deter significa impedir. Ele impede a verdade de Deus a entrar no seu coração e isso perverte a verdade, transformando em mentira. Aí começa a idolatria. A palavra idolatria vem de 2 palavras gregas que é eidolon, que significa ídolos, e latreuno, que significa adorar, servir, prestar serviço sagrado. A idolatria, portanto, consiste em consultar os ídolos e é consequência da apostasia geral do ser humano. Como nós sempre falamos aqui, não basta a cidade de Esperantina ter seus ídolos, ainda tem mais um bem na frente. Não basta isso, outro também faz um lá perto da água do rio. Meu Deus do céu, a ignorância, a falta de reverência a Deus, a falta de respeito, as coisas são mudadas, muda até a cabeça, o pensamento do ser humano. A idolatria é uma coisa perversa, a avareza é uma forma de idolatria também, conforme Efésios capítulo 5, versículo 5. Irmão, tudo aquilo que o homem ama mais do que a Deus, torna-se o seu Deus. Filipenses 3,19. Deus dessas nações, desse povo, são feitos de prata, de bronze, de ouro, e o pior, aqui em Esperantina é feito de cimento. Eles compram 270 sacos de cimento e faz um Deus e ficam prostrados diante deles. Que coisa triste. Origem da idolatria. De onde veio? Essa prática era desconhecida do mundo pré-diluviano. A Bíblia fala de violência, maldade e corrupção, conforme Gênesis capítulo 6, 5, 11 a 12. Não menciona a idolatria, mas esta começou com Nirod, o construtor da Torre de Babel, lá em Gênesis 10, 9 a 12. Foi o primeiro a ser adorado como Deus. Sua mulher, Semiramis, é a mãe de Adonis. Tamuz, divindade de Babilônia, conforme Ezequiel 8,14. Começou ali essa imoralidade, essa situação de adorar imagens de escultura. As migrações humanas partiram da Babilônia para todos os quadrantes da terra, levando consigo suas crenças e divindades. Babilônia é, pois, o berço da idolatria, que está aqui também em nosso Piauí, Esperantina e muitos outros lugares. Prova da existência de Deus, irmão. Mostra aqui. O Salmo 19 apresenta os 3 livros que provam a existência de um Deus que fez o universo, que Deus criou. O Deus da Bíblia é o testemunho do cristão, aleluia, como o apóstolo está falando dos gentios que não têm lei, conforme Romanos 2,14. Ele apresenta aqui a lei natural ou teologia natural. As coisas invisíveis de Deus são claramente vistas como recursos que ele provou para que o homem reconheça a existência do Criador. Quer dizer, materializando as coisas para que a gente possa contemplar.
para que eles fiquem inexcusáveis, conforme o versículo 20, capítulo 1 Romano. Por isso ninguém pode alegar ignorância. O homem mais duvidoso, o ateu, por exemplo, ele tem que ver a existência de Deus e considerando as coisas que ele criou. Os homens rejeitam a Deus. Todos os homens vieram de um casal, Adão e Eva. Ele tinha o acesso ao Senhor, Deus o reconheciam. Assim, o conhecimento de Deus passou para toda a humanidade. Aos poucos, os homens foram se fechando para Deus e afastando-se cada vez mais dele. E aí vem a situação, isso levou a raça humana à idolatria. O homem idólatra, fazendo imagem de cimento, de barro, e adorando, rezando e fazendo coisas, estripulias pesadas diante de Deus. E eu não sei como é que está nesse momento a ira de Deus contra esses que realmente estão fazendo esse tipo de coisa. Porque aqui nós estamos falando de um assunto muito importante, que é a depravação dos gentios. Irmão, o homem caiu na idolatria ao recusar a se dar honra, glória e graças ao Criador. A expressão, seus discursos, denota a alta confiança dos homens em seus raciocínios, discursos filosóficos com iluminação espiritual, como fazem hoje os adeptos na nova era e das demais seitas. Por causa desse orgulho, seus corações obscureceram-se, ficando destituídos de entendimento espiritual e mergulhando em trevas medonhas. Queridos radiovintes, nós observamos que a imoralidade continuou. Perversão sexual, a substituição do nosso Criador pela a criatura. Os gentios recusaram-se reconhecerem a fonte de sabedoria que é Deus. Os materialistas orgulham-se de seus conhecimentos, fazendo-se sábios a seus próprios olhos. Mas a Bíblia diz que eles tornaram-se loucos, pois somente o temor de Deus é o princípio da sabedoria, nos diz a palavra de Deus, Provérbios 1:7 e outros. Essa loucura levou à idolatria. É uma citação do Salmo 6, versículo 20, dando ao animal a glória que pertencia excessivamente a Deus, da mesma maneira fizeram os gentios, agora até mesmo com a imagem do ser humano. Amaram mais a criatura do que o Criador. É a perversão sexual. A idolatria leva o homem à imoralidade. O que o apóstolo introduz no versículo 24, ele esclarece nos dizendo que inclui como consequência desta apostasia o homossexualismo, tanto masculino como feminino. Há 7 passagens bíblicas que fazem menção ao homossexualismo, todas condenando ou mostrando tal prática como algo degradante e abominável diante de Deus. Porque a sociedade moderna que nós vivemos aí hoje, à medida que o tempo vai passando, a sociedade vai se tornando cada vez mais permissiva. E os homens vão se afastando cada vez mais de Deus. Para nossa perplexidade, queridos radiovintes, há, na verdade, cristãos alegando tais práticas como coisa natural. Hoje existem pessoas assim. O apóstolo Paulo declara que Deus os entregou às paixões infâmias, porque não reconheceram a Deus. Declara ainda tais práticas como torpeza, uso desnatural, contrário à natureza, diz que os tais não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, são condenados, vão para o inferno, pessoas que fazem esse tipo de coisa assim, que fica adorando debaixo de escultura, que fica mudando a glória de Deus, mudando o que Deus criou, a forma que Deus determinou. Satanás é o principal promotor da prostituição, desde os tempos do Antigo Testamento, que a sodomia, outras formas de prostituição estiveram ligados ao culto pagão. Os pagãos praticavam nesses rituais o que se chama prostituição sagrada. Não é o que eles estão fazendo hoje. Eles estão adorando 9 dias uma imagem de escultura, faz um festejo. Durante aqueles 9 dias são 9 novenas, leilão, e quando termina tem os seus botiquinhos de vender cachaça e ali cai a prostituição, a briga, a morte, o adultério, tudo que não presta. É o que a Bíblia fala. Essas práticas são comuns nos cultos satânicos, pois o objetivo do diabo é perverter a ordem das coisas. Tudo o que é perverso é uma afronta a Deus, nos diz em Isaías 5, 20 e 21.
Irmãos, amigos, nós observamos aqui no capítulo 1, o apóstolo apresenta a mais longa lista de pecados encontrada em todas as suas epístolas. A depravação dos gentios é a fotografia da humanidade corrupta sem Deus. É o que está mostrando nesse capítulo. Esses pecados são inerentes à natureza pecaminosa do homem, conforme Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, que Deus, o Senhor Jesus, nos fala nos versículos que nós acabamos citando aqui. Então, acha-se uma lista de 22 pecados, encabeçada pela palavra iniquidade, retratando aqui presente sociedade incrédula e distanciada de Deus. Que coisa lamentável. O quadro funesto que mostra é aterrorizador, em que se encontra o homem mostrado neste momento, dessa palavra que nós estamos levando a você, pelo apóstolo. Isso serve também para mostrar de onde viemos e dessa forma conscientizar cada crente da graça e da bondade de Deus. Sejamos agradecidos a Ele por sua provisão quanto à nossa completa e eterna redenção em Jesus Cristo. Nós temos que estar sempre agradecendo, porque, meus irmãos e amigos, não é brincadeira a situação que nós vemos hoje, o mundo que se encontra, as pessoas adorando imagens de escultura, as pessoas usando de uma forma perversa, se prostituindo, porque a prostituição nasce na imagem de escultura. Diz a palavra de Deus lá do Velho Testamento que quando Moisés subiu ao monte, ficou lá cerca de 40 dias e 40 noites lá orando, conversando com Deus. Quando volta, encontra o povo ao redor de um bezerro, bebendo, fumando, dançando e se prostituindo. Que Deus antes dizia que era o povo dele, mas agora, Moisés, o teu povo se corrompe. Assim está a situação hoje, um mundo que nós vivemos. Aqui ninguém está querendo ser bom. Não estou aqui falando que eu sou bom, que eu sou o santarrão. Eu estou dizendo aqui a palavra de Deus, meu irmão, que diz: se nós não nos voltarmos para o Senhor, todos nós perecemos. Então temos que estar pela palavra de Deus, deixando a idolatria, deixando a feitiçaria, a bruxaria, deixando também a homossexualidade, deixando esse tipo de malignidade, deixando esse tipo de maldade, deixando essas coisas que não condizem com a vontade de Deus. Homem casando com homem, mulher casando com mulher. Onde foi que já se viu isso? Pelo amor de Cristo. Mas aí estão, diz que é a lei, tem que respeitar. Tudo bem, respeitamos. Você quer ir para o inferno? Vá com todos os seus. Você quer ir, pode ir. É um problema seu, respeito. Mas você se declarar um ser humano que respira o ar que nós respiramos, que tem um coração como nós temos, que tem entendimento como nós temos, então nós, como irmãos que viemos de Adão e Eva, nós nos preocupamos em falar essas verdades, o que está escrito na palavra de Deus. Se você levar em cativeiro, leve. Se você não quer receber como amor, mas é problema seu. Mas essa é a palavra de amor, advertindo a você que vive nessa prática, que deixe de adorar imagem de escultura, que isso é coisa do diabo, não tem nada a ver com Deus. Ah, mas eu sou uma prefeita, eu sou o prefeito, eu sou o governador, eu mandei fazer uma imagem. Você mandou fazer a imagem do Satanás, não a imagem de alguém que seja para servir a Deus. Essa é a grande verdade. É a palavra de Deus que diz: a pessoa que adora imagem de escultura é uma pessoa que não tem valor para nada. Segundo nos diz Salmo 115, eles têm boca, mas não falam, eles têm pés, mas não andam, eles têm mão, mas não apalpam, eles têm olhos, mas não enxergam, som nenhum sai da sua garganta, torne-se semelhante a eles, todos os que fazem e todos eles que adoram. É o que está escrito, a palavra do Senhor. Vê se está escrito na sua Bíblia. Então, irmão, é essa a verdade. Nós estamos falando aqui abertamente no rádio, para qualquer pessoa ouvir, sem medo de errar. Pode ser para juiz, para delegado, para promotor, pode ser para prefeito, não interessa, é para todos. Todos nós somos irmãos. Se você não aceitar Jesus, não deixar o diabo de mão, você vai para o inferno. Essa é a verdade. Não podemos negar essa grande verdade, é a palavra de Deus. Ah, pastor, alguém pode lhe prender, que prenda. Alguém pode decepar a sua cabeça, que decepe. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Essa é a grande verdade. Para onde foi João Batista? Para o céu. Foi decepado a sua cabeça por falar a verdade. Ah, era um rei, não podia falar a verdade para o rei. Ó, rei, tu está em pecado, tu está convivendo com uma mulher que não deveria. Ah, vou mandar se decepar a cabeça dele. Pois que decepe, pois que mate, não tem problema. Eu não tenho medo de falar a palavra de Deus, não sou covarde. E tenho aqui a verdade, a palavra. É a verdadeira lei de Deus. É a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, é a legislação de Deus, tá bom? Então que Deus nos abençoe, nos ajude e nos guarde. Vamos orar ao Senhor.
Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais esse momento que estamos aqui falando a tua verdade. Pai, que o Senhor nos guarde e nos livre, Senhor, de tantos esses que não têm a tua verdade, mas que eles se dobrem diante da tua palavra e venham reconhecer que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos do Senhor, que é o nosso Salvador. Em o nome de Jesus, Pai, suplicamos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.